estamos no ar com mais um episódio do programa Cenário Entrevista, aqui pelo canal 8.2 da sua TV Onda Digital e também na TV Cenário Amazônia no YouTube. Eu já te convido para assistir esse programa que está bem especial, porque hoje nós recebemos ela, que primeiro eu vou apresentar aqui, né, de uma forma muito especial. Ela que dedicou aí, tem dedicado décadas para uma vida acadêmica, uma vida que tem lutas, uma vida de histórias e conquistas. Ela é licenciada em filosofia, tem bacharelado em teologia, bacharelado também em serviço social pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado em educação, doutorado em ciências sociais e antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também fez doutorado na França, atualmente é professora titular da UFAM. E, além de toda essa experiência nas áreas de sociologia, antropologia, etnologia indígena e serviço social, é membro da Academia de Letras do Brasil e atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas da Panamazônia. Eu tenho a honra de apresentar e de receber com muita alegria aqui a doutora Iraildes Caldas. Seja muito bem-vinda. Como vai, Priscila? Tudo bom? Tudo bem. Cumprimento seus ouvintes e seus telespectadores. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. E eu já começo aqui a nossa conversa, na apresentação aqui que eu fiz, a sua breve apresentação, porque o seu currículo é extenso, né? O que me chamou a atenção aqui, doutora Iraildes, é que a senhora teve uma dedicação aí à teologia. Então eu já começo esse nosso bate-papo perguntando como é que foi esse encontro da senhora com a vida religiosa, antes de se dedicar aí à vida acadêmica. Pois é, eu na minha juventude comecei estudando filosofia. Eu sou uma menina do interior que vim do Paraná do Ramos para estudar em Manaus, porque tinha me identificado muito com as leituras, primeiras leituras dos romances e depois com a igreja, né? Então, menina nova, queria ir para o convento, ser religiosa, mas eu me deparei primeiro com a filosofia. E quando estava para terminar a filosofia, eu fui para fazer a teologia. Teologia, naquele tempo em Manaus, é hoje a Faculdade Católica, que, né, era o SENESC antigamente. E é uma faculdade mantida pela CNBB Norte 1. E, com isso, eu fui desenvolver 4 anos de curso de teologia, que eu diria para você foi um dos melhores empreendimentos, melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque foi na teologia que eu aprendi a hermenêutica, a lidar com a interpretação de textos de maneira mais acurada, porque a exegese bíblica ela exige da gente uma leitura mais contida da perícope bíblica, e para dar conta disso a gente tem que fazer a hermenêutica dos textos, não é? Então, meu encontro com a teologia, eu diria que foi um dos mais eficazes e dos encontros mais felizes de escolha de vida que eu fiz, não é? Se deu no momento em que eu estava me preparando para me tornar religiosa numa congregação aqui em Manaus. Eu já estava inserida em movimentos sociais, não é? Eu começo com 15 anos de idade a minha trajetória em movimentos sociais, inicialmente nos movimentos de igreja, depois o movimento da juventude da igreja. Eu passei para o movimento Sem Terra, naquele tempo era a irmã Helena, que era a nossa líder dos movimentos Sem Terra aqui em Manaus. Então, a minha trajetória ela é muito misturada com o protagonismo dos movimentos sociais, né? Especialmente esse, começando dentro da juventude da igreja, passando pelo movimento Sem Terra, liderado pela irmã Helena, e depois pelo movimento estudantil, quando eu já vou cursar serviço social, a minha 3ª graduação na UFAM, e lá na UFAM eu desenvolvi todos esses cargos que estudante desenvolve, presidente de centro acadêmico, depois fui vice-presidente do DCE, né, fui dos conselhos superiores da UFAM, representando os estudantes. Fui uma das responsáveis por levar o ônibus, a linha de ônibus lá para o campus universitário. Necessário demais. Fui uma das responsáveis por ter inaugurado, naquele tempo, a ampliação do RU, do restaurante universitário da UFAM. Então, são 40 e poucos anos de luta, dentre as quais essa do movimento estudantil
e a minha inserção na igreja e na teologia. É isso que a senhora falou, um certo trecho da sua resposta que está ligada à minha outra pergunta. Eu imagino que a senhora estudando teologia e filosofia, é daí que tem essa sua base humanística e hermenêutica, né? Perfeito, A minha base humanística ela é muito forte na teologia católica, né? Porque eu comecei a estudar, eu era muito nova e para eu compreender a teologia, eu precisei me debruçar muito nos estudos filosóficos, né? Muito na filosofia. Então, a filosofia e a teologia, elas são co-irmãs, eu diria. E foi essa base que eu tive que me garantiu hoje, digamos, o desenvolvimento de outras leituras já. A base que hoje eu tenho e que me permitiu entender a sociologia, a antropologia, as teorias de gênero, né? As pesquisas que eu desenvolvo, ela tem muito a ver com essa disciplina que eu tive dentro da hermenêutica teológica. Isso é muito bom. E quanto a essa sua transição da sua vida religiosa para o mergulho no âmbito da educação e da pesquisa? Como é que foi esse reencontro? Porque já teve o encontro com a teologia, aí tem o encontro da teologia e da filosofia com a dedicação à educação. Conta pra gente. Pois é, aí tem um tempo da vida da gente que nós precisamos trabalhar, né? E aí eu fui me inserir, eu fui ser professora. Eu fui ser professora bem novinha, tinha um colégio aqui chamado Pequeno Príncipe, ficava aqui no Boulevard Vurmaia. E eu fui dar aula para os menininhos, para as criancinhas. Eu era noviça de convento, né? E aí eu gostei de dar aula. E desse gosto eu fui desenvolvendo, depois eu passei a dar aula na rede de ensino público, na SEDUC. E depois, logo em seguida, já entrei na universidade. Assim que eu terminei o serviço social, eu terminei no outro mês tinha concurso para professor. Não perdeu tempo. E já me inscrevi, e aí entrei na universidade, primeiro em 1992, e em 1993 foi a minha contratação definitiva para a UFAM, mas já era professora credenciada em 92, de forma que ao todo eu tenho 31 anos de UFAM, de professora, né, na educação. E a educação é onde eu me realizo, né, porque ela me permite fazer pesquisa, ensino e extensão. E é na Universidade Federal do Amazonas, minha segunda casa, onde eu me firmei como pesquisadora, como professora, né, que me garantiu, eu diria, até essa compreensão de mundo que eu tenho hoje, em favor das mulheres, das minorias sociais, na luta popular, na luta indígena, fazer com que a sociedade possa se tornar um pouco melhor, fazer com que o mundo seja um pouco mais palatável para se sentir e se viver, né? E que a vida se torne para nós com menos peso, né? Quando a gente procura trabalhar pela igualdade, pela emancipação social, pela busca dos direitos, né? Então, isso me gratifica muito. Então, a universidade, por meio da educação, ela me permitiu muito esse caminho, sabe? Fazer esse caminho de encontro comigo, de encontro com o meu povo, com a minha gente, de defesa da Amazônia, de uma região que me pertence e eu pertenço a ela como algo indissociável. A gente tem que se sentir assim, dentro daquilo que a gente ama, que é o nosso território, o nosso pedaço, né? Então, eu me sinto muito realizada hoje, como professora titular da UFAM, porque eu galguei esses espaços, né, por meio dessa busca de me sentir útil na sociedade. Afinal de contas, o meu estudo todo foi pago pelo povo, porque eu estudei na universidade pública sempre, na escola pública sempre. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir para esse povo, que através dos impostos pagou a universidade para eu cursar, né? Então, eu me sinto assim realizada nesse sentido, porque eu pude dar a minha parcela de contribuição para o meu povo. Que lindo, doutora. E aí a senhora falou aí das questões questões indígenas, da mulher, e nós sabemos que a mulher, em diversos contextos, é uma das figuras que integra as suas pautas, os seus estudos, principalmente quanto à investigação sobre a mulher trabalhadora, né? E eu gostaria que a senhora dissesse sobre esse contexto, trazendo para o nosso contexto mais local, as desigualdades de gênero na Amazônia ainda são gritantes? São. Há uma situação muito particular da Amazônia nos estudos desde o início da colonização, né?
Esses estudos, através dos cronistas, dos viajantes, naturalistas, eles excluíram as mulheres, né? E colocaram uma linguagem e um pertencimento da região como se fosse só de homens. Então, todas as crônicas, até o século XIX, essas crônicas priorizam os homens. Parece que as mulheres não existem, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um texto, por exemplo, do Rodrigues, né, do Ferreira Rodrigues, a gente pergunta, onde que estão as mulheres? Elas não estão, elas estão... Um texto grande assim, né? E aí você vai procurar página a página e vai encontrar quando diz assim, no povoado tal, né? Por exemplo, no povoado de Maria Souto, existem tantos homens e tantas mulheres. Ou seja, só faz quantificar, né? Em termos numéricos. Então, as mulheres elas foram como que banidas da história, né? E quando é que nós vamos ter uma presença um pouco mais voltada para visibilizar essas mulheres? No século XIX, com uma naturalista, uma mulher chamada Elizabeth Agassiz, que fez parte da expedição do Louis Agassiz, o marido dela, o naturalista, e ela, então, vai voltar o olhar, vai se preocupar em dar visibilidade a essas mulheres. Então, ela esteve em Tefé, esteve aqui no Rio Negro, esteve em Maués e sentava nas rodas de conversa com as mulheres. Aí ela ia perguntar das mulheres, quem que você é, quem que é seu filho, cadê o pai do seu filho? Né? Então, é a primeira vez que se ouve dizer que tem mulheres na Amazônia. Quando, assim, nesse sentido de estarem no povoado, de fazerem parte de uma localidade, né? Antes, o padre João Daniel já tinha falado em mulheres, mas tinha falado assim, que no século XVIII as mulheres entraram no comércio sexual, né, para que elas pudessem ter uma vida melhor dentro da sociedade colonial. Quer dizer, e também não fica muito falando das mulheres, e esquece as mulheres. Só isso. Agora, a Agassiz vem no século XIX e traz realmente elas para dentro. Então, é muito louvável a tua pergunta, porque isso esclarece o porquê dessas lacunas de gênero. Exatamente. Né? Então, é um pouco isso. E agora, esses estudos novos da etnologia, da sociologia, do serviço social, da história, né? Tem trazido à tona os estudos sobre as mulheres. Né? A Michelle Perrault, que é uma francesa, ela já dizia que as mulheres fazem parte dos excluídos sociais. Os excluídos sociais que ela fala, né, do mesmo porte daqueles que estavam nas casernas, que estavam presos, que estavam no exército, mas também as lavadeiras, né, que não interessa para a sociedade, não interessa para o capital, né, expor a vida e fazer aflorar e acontecer os fatos históricos pela via desses sujeitos de uma história vista de baixo. Né? Doutora, ainda nesse sentido de mulheres, mas trazendo para algo mais atual, inclusive bem atual, esse ano, eu gostaria de tocar num assunto que é a política. Eu gostaria da sua leitura, né? Como é que a senhora avalia esse início do governo Lula com a participação de um núcleo um tanto quanto representativo das mulheres? Qual é a sua leitura? Muito bem. Eu acho que nós estamos longe ainda de alcançar uma paridade de representação dentro do governo. Está longe. Né? Os ministérios que foram negociados, digamos, e que nessa negociação as mulheres entraram, porque tudo é negociação também, não vem nada assim de graça, eu vou chamar, não. É uma negociação de poder, né? Então, nessa negociação de poder, as mulheres entraram, né? Elas entraram porque tem uma série de questões colocadas aí. Por que elas entram? Elas entram porque, historicamente, os movimentos sociais de mulheres lutaram para que elas tivessem lugar ao sol, para que elas fossem instadas ao poder, né? Para que essas mulheres pudessem votar e serem votadas. Né? O parlamento também está muito distante de ter uma equidade de gênero, mas já se tem uma certa visibilidade, inclusive, de categorias sociais de mulheres diferentes lá dentro, né?
que não é só mais mulheres brancas, agora também tem as mulheres negras, tem as mulheres... Não se via. Existem as mulheres indígenas, né? E existem orientações sexuais diferentes lá dentro, né? Transgênero, LGBTQIA+. Então, esse cenário de composição de gêneros e também de orientação sexual é muito inovador nesse período, né? É claro que já desde 2000, o governo Lula, ele já traz essas minorias para dentro do governo, né? Mas volto a dizer, não é porque o presidente Lula é bom, não. É porque o presidente Lula está fazendo acontecer e fazendo valer os anseios desses movimentos, que historicamente lutaram para ver no poder parte dessas parcelas da população que foram excluídas, né? O que acontece é que o governo ele é, em certo momento, sensível à reivindicação, à luta e incorpora isso, né? Eu acho que nós temos a tendência a melhorar mais. Talvez nesse mesmo governo a gente possa crescer um pouquinho mais. Eu vejo ainda a possibilidade de crescer, nem que seja no segundo e terceiro escalão. Eu acho que o primeiro escalão ele já está definido, né? Mas o segundo e o terceiro, que estão ainda, muita coisa ainda por vir a se definir, eu creio que podemos aumentar esse arco da presença de mulheres. Mas uma coisa eu te ressalto, eu já estou muito satisfeita por ter hoje a criação de um Ministério Indígena. E mais, um Ministério Indígena conduzido por uma mulher. Isso já é um reconhecimento importante dentro desse governo, né? A outra é de ter resgatado o Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Então, esses ministérios que comportam minorias sociais, né, embora eles sejam ainda poucos, eles já têm uma significação razoável, tem uma elevação, digamos, o Brasil na presença dos seus credores, das instituições internacionais, ele passa a ser olhado com outros olhares, porque ele já incorpora esse outro lado. Então, não está mais no governo só uma classe social, né? Ou uma parte dela, não, está no governo um pouco de fragmentos, né? Da classe dita governante, dominante, mas também tem das classes subalternizadas, né? Enfim, das camadas que agora se reconhece como LGBT, como negros, né? Que é importantíssimo isso. Então, para nós brasileiros que estamos saindo de um período que invisibilizou essas categorias, então esse momento ele é muito bom, ele é muito primaz, ele nos eleva a nossa autoestima, né? Quem estuda gênero como eu e que está nas lutas sociais, a gente fica muito feliz porque, sabe, vale a pena a gente viver nesse país agora, porque a nossa luta, o nosso empreendimento, a nossa busca é ouvida, né? Claro que não é ouvida como deve ser, mas já tem um sinal, né, de que a gente existe e de que a gente pode contribuir, né? Porque fazer um país crescer como o nosso, que é um país grande, multifacetado, é difícil. Então, não é somente colocar no governo uma parcela. E também não é colocar no governo somente uma classe social, né? Hoje perguntam e questionam por que o governo Lula está colocando parcelas do governo passado. Sim, o país é o país de todos, né? Não é só a esquerda que vai governar o Brasil, né? Todos. Então, o que deve acontecer é que nessa costura, digamos, de forças políticas, tem que ser uma costura em favor do país. E não só de uma parte da população. E não de uma parte da população, exatamente. Olha, você acompanha aí o bate-papo com a doutora Iraildes Caldas. Não sai daí, a gente finaliza aqui nosso primeiro bloco, mas o bate-papo continua. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos,
de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Voltamos com o segundo bloco aqui do programa Cenarium Entrevista, e antes de continuar aqui o bate-papo com a doutora Iraídes Caldas, eu gostaria de te convidar para conhecer nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso site e o nosso canal no YouTube. Você que está nos assistindo aí no YouTube agora, quando a gente terminar ou fizer o intervalo, aproveita, dá uma navegada aí pelos nossos conteúdos. São conteúdos publicados de forma muito especial para você, de uma forma muito atenciosa para que você se informe de um jeito que só a Cenarium sabe fazer. Conheça também o nosso site com diversas editorias: política, economia, meio ambiente, diversidade. Você pode ler, se informar de tudo que está acontecendo, não só aqui na Amazônia, mas também no mundo. E também entre em contato aí com os nossos social medias no Instagram, para que você possa, inclusive, sugerir a sua pauta e a gente aqui, quem sabe, te corresponder com a pauta que você sugeriu. Você vai com certeza ser respondido aí pelos nossos social medias no Instagram, que inclusive é Cenarium, @Cenarium Amazônia. Segue a gente e fica aí de olho no que a gente está postando direto nas nossas redes. Voltando aqui com a nossa conversa, com o nosso bate-papo, doutora, ainda num contexto das mulheres, a gente vai já passar para um outro ponto, mas antes de finalizar, eu gostaria ainda de estender um pouco mais esse assunto. E a minha pergunta para a senhora é: como reconhecer e garantir os direitos humanos das mulheres, também no âmbito do acesso a políticas públicas sob uma ótica de equidade de gênero? Então, com a volta do Ministério das Mulheres, nós temos agora a possibilidade de darmos continuidade a um programa chamado Proequidade de Gênero. O Proequidade de Gênero busca fazer parcerias com as empresas e o setor público para que, dentro dos editais de políticas para as mulheres, esteja contemplado cotas, né, diferenciadas para mulheres, que quer incluir mulheres negras, mulheres indígenas, né, e mulheres das áreas rurais e urbanas, né. Essa já é uma medida que leva a uma certa equidade na entrada por meio de editais, né, seletivos, né. Nas empresas, o nível de seleção da mão de obra também se busca ter equidade entre os gêneros, masculino e feminino, e assim por diante. No âmbito do salário, é que um pouco aperta aí a questão e não se conseguiu no governo Lula e Dilma avançar com relação à equidade e à equiparação salarial, né? O que se tem hoje em termos da equiparação salarial? Se tem no setor público, né, funções e cargos com mesma escolaridade no setor público, já se ganha o mesmo valor, homem e mulher, né?
quando vai para as empresas comerciais, por exemplo, aqui do Polo Industrial de Manaus, né? E outros tipos de empresa, mistas, etc., aí nós não conseguimos avançar. Realidade é outra, a realidade é outra. Então, há ainda um predomínio dessa concepção patriarcal de que o homem recebe o maior salário porque ele é o ser superior à mulher, ele é aquele que tem um raciocínio mais lógico, ele é aquele que, não é, que tem uma... E não é verdade isso, porque as pesquisas já confirmaram que, por exemplo, a mulher ela tem uma acuidade, uma atenção muito mais redobrada do que o homem. As pesquisas já mostram isso, né? Vou te dar um exemplo. Aqui nas empresas do Polo Industrial de Manaus, tem as empresas que contratam mulheres porque elas são mais afeitas para o trabalho do que os homens. Por exemplo, para a esteira, aquela que vai fazer vai parafusar, que vai colocar as peças, né? As mulheres são mais adequadas. Primeiro porque os dedos são mais delicados, né? As unhas aparadas. Os homens, eles têm os dedos mais grossos, né? Já a mulher não, ela pega com mais delicadeza um parafusinho de nada. Hoje se tem a pinça, mas a pinça tem a ver com a pegada do dedo da mulher, né? A forma como ela pega. Então, os estudos já mostraram que nessa métrica, digamos, né, de quem tem o melhor cuidado e atenção para com o parafuso, para que não deixe passar falta de qualidade dentro do setor, é a mulher. É a mulher. Então, mas isso não significa dizer que elas foram treinadas para isso. Não é verdade, elas não foram treinadas. É que a formação delas, desde que elas nascem até o final da vida, elas estão aprendendo a ser mulher. O que significa dizer? Que elas têm uma forma específica de educação que é diferente da dos homens, né? Enquanto que os homens eles estão mais para o lado da rua, as mulheres estão mais para o lado de dentro, do lar. Enquanto os homens estão mais com liberdade para voar, elas estão aqui menos liberdade restrita, elas não podem fazer determinadas coisas. Então, elas vão ficar dentro da casa sob os cuidados da mãe, sob os olhares daqueles que vão nortear os seus afazeres, né? É um certo controle sobre a mulher. Os autores chamam de mística feminina. Então, ela vai desenvolver uma cultura do cuidado, do prestar atenção, né? Do ser mais minuciosa com as coisas, né? Os homens, por exemplo, eles não são perfeccionistas. As mulheres, muitas delas são perfeccionistas, né? Enquanto a coisa não estiver bem arrumada, o pó bem tirado do móvel, não está bom para ela, né? Os homens não, para eles, né? Se a camisa não está bem passada, se o botão não está bem feito, eles vão embora assim mesmo. Agora, as mulheres não, elas não deixam, elas vão lá, elas arrumam. Então, isso tem a ver com uma certa desenvoltura dentro de papéis, ditos papéis femininos, que fazem com que elas tenham como se tivesse um estudo, um PhD ali, e elas não fizeram nada disso. É próprio dela, é de uma cultura feminina, exato, da cultura feminina, essa particularidade, eu diria, né, que é o trato com as coisas. Tanto é que também que ela tem o trato com muito cuidado com a família, com os filhos, não é? A mesma coisa ela vai desenvolver com relação àqueles que ela gosta, que ela ama. Então, a mulher, na verdade, ela é familista, né? Ela é essa coisa do amor, né, do cuidado. Exato. Aí, falando em mulher, no mês de março, que celebramos, né, aí o Dia das Mulheres, vamos trazer para o contexto das mulheres indígenas. Ainda nesse mês, as mulheres indígenas se reuniram e debateram o papel de destaque das integrantes dos povos originários na sociedade brasileira, né? Esse encontro ele foi promovido pelo Ministério Público Federal. E eu gostaria que a senhora comentasse essa fala que eu vou falar daqui a pouco, da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ex-deputada federal, a Joênia Wapichana, porque para ela, doutora, o caminho percorrido pelos povos indígenas, sobretudo pela mulher indígena, é mais tortuoso.
embora envolva o acesso a políticas públicas e o incentivo a uma maior atuação nos mais diversos estados e municípios ultimamente. E ela falou o seguinte, abre aspas, queremos que nossas tuxauas estejam presentes em diversas áreas da sociedade, lutando sempre com orgulho de dizer que são de onde são, com o objetivo de levar seus valores onde quer que estejam atuando. A mulher indígena hoje, eu estou perguntando isso para a senhora, porque a senhora também estuda, o indígena também é a sua pauta. Mas a mulher indígena hoje, ela está mais protagonista na luta indígena como um todo? Eu diria que ela tem uma visibilidade maior. Ela sempre esteve, mas ela foi invisibilizada, né? Nos últimos anos, nós estamos presenciando a mulher à frente de algumas lutas. Isso em tempos recentes, elas não encampavam as grandes lutas, mas elas estavam lá, né? Hoje, elas já estão mais, eu diria, desenvoltas nesse papel protagônico de movimentos indígenas, né? Porque elas começaram também a entrar na educação, nos estudos, né? Então, elas foram estudar, elas foram para a universidade, algumas delas chegaram a fazer mestrado, né? É raro, mas já tem mulher indígena doutora, né? Isso tudo, e elas também tiveram uma luz internacional sobre elas importante. Então, algumas delas chegaram até a ONU, né? A Joênia é uma delas, a própria ministra, a Sônia, né? Tem uma voz que é ouvida no âmbito internacional, tem uma articulação enorme com organismos internacionais. A Sônia Guajajara tem uma articulação fantástica. Essa é uma das coisas que fez dela ministra, né? Isso, então, foi aos poucos sendo construído. E não é tanto as mulheres daqui da Amazônia, indígena daqui. São as mulheres do Brasil, indígena, mas de outros. A Joênia, ali em Roraima, ela teve um pouco mais esse protagonismo, porque também lá, né, a luta ali da Raposa Serra do Sol já deu a ela um brilho, ela estava lá na luta. E a partir daí ela foi uma das pessoas que foi para negociar a luta lá fora, lá no estrangeiro. Então, já deu também a ela uma certa visibilidade, né? E aqui no nosso meio tá faltando que as mulheres daqui apareçam mais. E nós temos aqui no Amazonas grandes lideranças indígenas mulheres. O que precisa? Precisam elas galgar espaço, abrir mais. Os homens não vão dar espaço para as mulheres, né? Você perceba que eles não gostam nem que elas falem da bancada do cocar, porque os homens acham que cocar não é para mulher, cocar é para homem, né? O que é o cocar? O cocar é o símbolo do poder, né? O que é aquilo que o Papa usa e os bispos usam na cabeça? Chama mitra. É tipo um chapéu triangular. Essa mitra é o símbolo do poder papal, do poder bispal aqui, né? Que é o máximo poder sobre uma diocese, uma arquidiocese, no caso do Papa, sobre uma religião, né? O indígena, a mesma coisa, né? O cocar dá a ele o poder de ser tuxaua, de ser cacique, né? De participar do conselho dos tuxauas e assim por diante, né? Então, numa visão patriarcal, se diria que é a mesma coisa que se fala do falo em relação ao homem. O falo é o poder que o homem tem para dizer que ele pode, né? Que ele pode. O falo não é necessariamente o sexo masculino, mas é a representação conceitual do poder que ele traz. Então, ele é algo invisível, mas ele está presente lá, né? Como é que os meninos do Pink Floyd falavam, né? É o lado obscuro da lua. Eu não vejo, mas eu sei que está lá, né? A mesma coisa eu falo, né? Eu não vejo, ele é invisível, mas eu sei que ele está lá. Ele está lá quando eu falo forte com as mulheres, né? Quando eu digo quem manda aqui sou eu, né? Esse é o poder do falo. Então, o poder também do cocar é isso. Então, eu diria, eles falam assim para elas. Eu cheguei em São Gabriel agora, e lá em São Gabriel falaram isso numa mesa que eu estava.
né? Olha, professora, aqui não tem cocar para mulher, não. Aqui o cocar é para homem, né? E aí a gente compreende isso, que é uma submissão patriarcal das mulheres por dentro do mito. Então, o mito diz que o cocar não é para a mulher, que ela tem que obedecer ao homem, elas vão e ficam subservientes ao mito, porque o mito informa, né, que o cocar é o poder do homem. Não é para ela. Tá certo. Na sua leitura, ainda na questão indígena, por que a face perversa em relação aos povos indígenas que os mantém na invisibilidade dos direitos e das políticas indígenas? Há toda uma historicidade, que é uma historicidade aí de 500 anos, né, que reconhece o Ocidente como um continente de brancos, né, de patriarcais, né, e de nórdicos. As raças que se entremeiam no Ocidente, elas não são reconhecidas como parte desse Ocidente. Elas são vistas como o outro. E o outro é aquilo que eu rejeito, que eu não necessariamente me reconheço nele. Então, se eu não me reconheço no outro, ele não é meu semelhante. Ele é meu dessemelhante. Então, os indígenas que fazem parte do Novo Mundo, e o indígena de modo geral, indígenas americanos, não é? Eles foram excluídos dessa pátria ocidental, não é? Nessa exclusão, eles acabam sendo sub-raça e não legitimamente pessoas ou sujeitos de protagonismo, né? Em sendo assim, eles vão ser sempre alijados, escanteados, vão ficar nas bordas, vão ficar, né, nos grotões, né? E sem o devido reconhecimento. As políticas públicas, quando vêm para os indígenas, né, elas vêm com um olhar de Estado autoritário. É por meio da FUNAI. O que é a FUNAI? É um órgão governamental que vai controlar os indígenas, né? Mas é um controle de tutela, isso é ruim. Não é uma política que venha dos indígenas para ele, em favor deles, né? Na contramão. É na contramão, perfeito, é na contramão. Então, essas políticas chamadas políticas indigenistas, elas existem sim, mas elas existem muitas vezes para escantear, para espezinhar, como é que fala o Foucault, né? Para dizer, olha, o seu lugar é fora do poder, né? E o que os indígenas querem hoje é esse outro protagonismo. Eles querem o protagonismo das políticas públicas indígenas, não das políticas públicas indigenistas. As indigenistas é aquela que o governo faz de forma autoritária, excludente, né? Enquanto que a política indígena é aquela construída pelo movimento indígena. Por eles. Eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora, mas a senhora não vai responder agora, vai fazer na volta do intervalo, que é sobre a Amazônia, ainda nessa linha. A Amazônia, pátria indígena, negra e revolucionária, ela ainda resiste? Ela existe? Não responda agora, porque daqui a pouco ela vai responder aí a nossa perguntinha no terceiro bloco. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo.
Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. E antes da gente ir para os comerciais, eu fiz uma pergunta que eu vou refazer aqui para a doutora Irailde Caldas. Doutora, eu vou fazer de novo a pergunta. A Amazônia, pátria indígena, negra, revolucionária, ainda existe, resiste? Qual é a sua leitura? O que a senhora tem a dizer sobre essa Amazônia que tanto nos encanta? Pois é, a Marilene Correia tem aquele livro O País do Amazonas, que ela expõe as três Amazonas, né? As três Amazônias, a lusa, a brasileira e a indígena. Eu diria que essas três Amazônias, elas estão juntas, né? São como que a mesma face, elas estão entremeadas, né? Embora em alguns momentos elas apareçam, pelo menos algumas delas apareçam meio discriminadas, mas elas estão juntas ali enquanto população, enquanto povo brasileiro, né? A gente não pode dizer que prescinde dessas três, elas estão presentes. O que acontece que em alguns momentos essas três Amazônias, elas aparecem, uma um pouco mais acima, visibilizada, a outra mais abaixo e a outra mais abaixo. Então, há uma certa discriminação da Amazônia Índia, né? Que é essa indígena, dos povos ameríndios, das etnias, né? Da fricção interétnica, né? Das etnias que se forjaram como pertencente ao solo e hoje são chamados de povos originários. Essa Amazônia, ela é guerreira, ela sobrevive porque ela luta, porque ela enfrenta, porque ela resiste, né? Porque senão tinha ido, porque o extermínio foi para essa Amazônia indígena, né? Então, hoje, quando dizem assim, o nazismo, porque o Hitler matou tantos judeus, tantos milhões de judeus, 6 milhões de judeus, isso daí é uma coisa tão pequena diante da matança indígena que teve aqui, né? A morte, eu vou chamar aqui o genocídio indígena das Américas, de modo geral, bateu de longe o nazismo, né? Aqui nós tivemos etnias que foram exterminadas, né? Então, o que restou e permaneceu com muita dificuldade. Foi no enfrentamento da luta. Vocês viram recentemente os povos Yanomami sendo mortos de maneira deliberada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro matando esses indígenas à míngua, aos poucos, né? E, se não é descoberto, a etnia ia acabar, ia chegar ao extermínio, né? Porque estava acelerado o processo de desnutrição, né? O envenenamento dos rios, estava sem água potável, nós vimos aí, sem alimentos. Não é que a terra, surto de verminose, não é que a terra não produzia, mas é que estava envenenada, né? E eles estão comendo alimentos envenenados, quer dizer, essa matança, esse extermínio continua. Um extermínio que começou pelas crianças, inclusive, né? Que é a parte mais fraca, no caso dos Yanomamis. A mesma coisa eu poderia dizer da outra Amazônia, né? Essa Amazônia lusa, dos coronéis de barranco, dos poderosos, dos donos de garimpo, dos que envenenam a água, ela está aí presente. Ela está aí justamente para excluir, para ostentar uma riqueza em cima da exploração, né? Eu chamo sempre a atenção que não são os garimpeiros os culpados, são os donos de garimpo e o grande capital. Os garimpeiros, eles são tão vítima quanto os indígenas,
Os garimpeiros são trabalhadores que vão ali dar a vida, o sangue, para manter as suas famílias com recursos do garimpo, mas não fica, o bolo não fica para os garimpeiros, para os maiores, né? Então, essa Amazônia lusa, aqui representada por essa metáfora do poder dos coronéis, do grande capital, ela é avassaladora, ela extermina, né? Na verdade, e essa terceira Amazônia, que é que envolve todos esses matizes coloridos, que entram os negros, que entram todas as outras fraturas de minorias sociais, também continua, mas continua assim. Aquele que chama os caboclos, os povos tradicionais, continua com muita luta também, né? Luta pela sobrevivência, luta pelo reconhecimento do sujeito, né? Luta pela terra. Né? A terra é uma mercadoria assim como outra qualquer. Né? E todos, para terem usufruto da terra, têm que lutar. Nós estamos vendo aqui os deslizamentos de terra. Né? Quando é que a prefeitura, que o poder se dá conta que existem pessoas lá no barranco tal, lá embaixo do viaduto tal, lá né? Quando morre, que vai recolher os corpos. Aí, na recolhida dos corpos, é que vai saber que aquele barranco estava inadequado, a moradia não estava ali. Mas não se pergunta, né? Por que aquele povo foi parar lá? Ele não escolheu parar lá. Né? Ele não optou em morar lá. Né? É onde tinha para ele se agarrar. Foi o que deu. Então, os excluídos sociais, eles vão forjar a sua pertença. Nem é pertença. Eles vão forjar a sua dormida dentro de uma casa. Porque morar, que requer políticas públicas, né? de alimento, de transporte, de luz, né? Não tem. Vamos falar de um assunto que é bem recente. A gente tem visto aí Manaus afetada bastante pelas chuvas, o estado do Acre, enfim, alguns pontos da região norte. O Brasil inteiro, ultimamente, tem sido vítima. Em São Paulo, a gente viu, mês passado, uma parte ali da região que teve um deslizamento de terra, mas vamos trazer aqui para a região norte. Manaus, Acre e outros estados sofrendo com a chuva, com deslizamento, com mortes, com casas desabando. Só que a gente não vê isso repercutir tanto nas mídias sulistas, digamos assim. Da outra parte do Brasil é como se o norte fosse invisível. A senhora tem essa sensação? E por que quando a tragédia envolvendo qualquer tipo de coisa, crise climática, seja ela ou não, aqui na região norte não se tem tanta importância, não se faz tanto barulho para o resto do país? A senhora acha que tem essa divisão, esse tratamento, esse olhar diferenciado para conosco? Tem. A invisibilização, né, do norte. Né? O que ainda se visibiliza é a Amazônia, porque a Amazônia ela é vendável, né? Se compra a Amazônia. Então, quando se quer falar de rio de água doce, que pode proteger uma parte da humanidade, é a Amazônia. Né? Mas os povos que vivem nela, né? O Amazonas, então, nem se fala, parece que é um estado que nem existe. Né? Quando aparece quando tem as tragédias, quando tem as calamidades públicas, quando, né, se tem as grandes secas, que os peixes estão mortos. Então, você mostra aquele rio de peixes mortos. Aí o povo fica, olha, estão matando os peixes e tal. Mas não se olha para essa região com políticas adequadas. Até acham que aqui não tem barranco, que aqui não tem colina, que aqui não tem, então não vai ter deslizamento. É como se não olhassem para quem vive além debaixo ali da copa das árvores, né? Como se quem se vivesse debaixo da copa das árvores, que eles só se importam com isso, não existisse. Não existisse, E quando mostram as palafitas, mostram as pessoas pescando dentro da canoa. Eu já, numa conversa com uma jornalista, ela me dizia, professora, a TV Globo, ela quer que a gente mostre uma pessoa de dentro da casa jogando o anzol para fora e pegando peixe, e já dali vai se alimentar e ela não precisa nem sair. E a vida dela está bonita ali, está bonitinha. Quer dizer, esse estereótipo é para mostrar uma Amazônia feia, uma Amazônia pobre, quer dizer, de pessoas preguiçosas, de pessoas que não querem saber de desenvolvimento, não querem saber, né, de progresso. Né? Até um tempo desse, quando nos anos 80, a
a justificativa do governo para que não viesse dinheiro público para cá, para o Amazonas, né? Porque aqui era uma terra de indígenas e os indígenas não sabem lidar com o dinheiro público, eles não têm ousadia, eles não têm ambição, eles não querem progresso, eles não gostam nada disso, né? Então o dinheiro ia voltar. Para que dinheiro para cá? Isso é recente, até agora. Quer dizer, a discriminação com o Norte é muito grande. A divisão do bolo, para você ter uma ideia, de ciência e tecnologia, até os anos 90, até o governo Fernando Henrique Cardoso, era de 1% para a região. Gente, 1% para a pesquisa é muito pouco. Enquanto que para o Sudeste, para outras regiões, o bolo ampliava mais a divisão daquilo que não é todo o PIB, mas é do que é destinado para a ciência e tecnologia. Dentro do PIB tem as grandes áreas, né? Então, na área de ciência e tecnologia, vai lutar as regiões dentro para ter o acesso, né, àquele bolo. E para nós era 1%, quer dizer, que absurdo, né? Então, é isso que você fala. Eu acho que essa invisibilização, esse puxar para baixo, para trás, a região é proposital. Enquanto eu tenho esse discurso de dizer que a Amazônia é pobre, que o povo não quer saber, que é indolente, que é preguiçoso, e eu vender esse discurso é melhor. É melhor para quê? Para o capital. Por quê? Porque vem as empresas para cá, vem explorar, vem colocar mais gente, né? Porque precisa desenvolver essa região. É verdade. É a coitadinha, né? O Renan Freitas Pinto, que é um dos professores da UFAM, tem um artigo maravilhoso sobre esse debate, dizendo que é proposital, né? Que se puxe a Amazônia para trás, que diga que ela é aquela que empata o crescimento do Brasil, é aquela que dificulta o crescimento, né? Porque isso justifica, né, a investida do capital internacional e associado aqui dentro da região. Então, Renan é um aí dos nossos Seria bom. possíveis convidados. Será muito bem-vindo. Em uma publicação, no dia 27 de dezembro de 2019, vou compartilhar aqui com vocês também, sobre a sua posse como professora titular da UFAM, em metáfora, a senhora dividiu a sua vida em fases e em banzeiros, né? E aí teve uma frase sua que eu achei muito bonita, que eu gostaria de rememorar aqui. Este memorial tem 3 banzeiros, porque foram as águas que me trouxeram até aqui e são elas que me acompanham ainda hoje pelos rios labirínticos da Amazônia, onde faço pesquisa. Uma fala muito bonita, isso resume bem a sua caminhada do que é ser pesquisadora e de como a senhora chegou até aqui e desse ser inserido na Amazônia? Sim, sim. Eu tenho hoje 30 anos de professora da UFAM e são 30 anos de pesquisa. A maior parte das minhas pesquisas são nos rios da Amazônia. Então, as várias regiões, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Amazonas, Alto Rio Negro, eu já fiz pesquisa. É uma bênção, né? É um presente poder explorar esses rios, apesar das dificuldades, não é, professora? E os rios são as estradas que nos levam. Eu já tive muitas experiências com os rios, de quase alagação, de medo mesmo, né? Já fiquei na voadeira, a voadeira quebrou e ficamos à deriva no rio de noite, eu e minha equipe. Então, eu falo que os rios eles são labirínticos, porque a gente entra neles, mas a gente não sabe como que vai ser a viagem, né? Então, a gente encontra cada coisa pela viagem, mas foram os rios que me deram a possibilidade de ter feito as pesquisas. As entradas no rio são entradas de pesquisa, são pegadas de conhecimento, é com quem eu aprendo, né, porque eles me levam às pessoas, me levam aos sujeitos, me levam às mulheres, que são aquelas que eu pesquiso. Então, eles na verdade, os rios, sem eles, eu não teria feito as pesquisas. Cá para nós, a senhora é daquela turma que pede licença para entrar no rio? Peço licença. Eu peço licença da Iara, eu peço licença quando eu vou entrar na mata, eu peço licença da Mãe da Mata. Exatamente. Porque eu acredito muito nessa espiritualidade do universo, que é aquela que nos protege, que nos guia, né? Os rios é a mesma coisa, você vai entrar no rio, você vai pedir licença, né? Mergulhar nele para você voltar, né? Então, ela é da minha turma. Iraildes,
O que a menina nascida numa fazenda do Rio Paraná do Ramos, braço do Rio Amazonas, diria hoje para a doutora Iraildes Caldas Torres? Olha, eu na verdade, eu quero inspirar outras mulheres a deixar os seus afazeres de casa somente e trilhar pelos trilhos da educação, da busca do conhecimento, né? Eu saí muito cedo do Paraná do Ramos para estudar em Maués, onde eu estudei até a 4ª série primária, depois eu vim para Manaus. Mas aquela menina lá do Paraná do Ramos, que não sabia o que seria a vida para ela, cresceu, se desenvolveu, fez as pesquisas, né, produziu os livros, né, hoje com 29 livros publicados. Então, eu queria muito inspirar outras mulheres a sair da sua zona de conforto, do seu comodismo da casa, e estudar e desbravar. A vida é para os fortes, né? A vida, na verdade, é para aqueles que acreditam, né, que vale a pena viver. E é muito boa, a vida é maravilhosa. Olha, gostaria de agradecer a sua participação aqui, foi muito bom o nosso papo, espero que a senhora tenha gostado. Eu tenho certeza que quem está em casa também gostou da nossa conversa. Lhe desejo muita saúde, muitas outras pesquisas, muitos outros livros, muitos rios para a senhora navegar e descobrir essa Amazônia que ainda está, eu acho que ela não é nem 0,1% conhecida do potencial dela que ela tem, a gente sabe disso, mas são pessoas como a senhora, como você. Ela pediu para eu chamar de você, mas eu não consigo, questão de hierarquia e respeito. Como a senhora falou, é um local que ainda tem muito a se explorar e você tem esse potencial de ferramenta de compartilhar conosco o que ela tem a nos dar de bom. Então, muito obrigada, viu? Obrigada eu, Priscila. Eu acho que os cenários, entrevistas e todo esse movimento midiático que se tem para visibilizar as mulheres é muito bem-vindo, né? Quanto mais você puder trazer mulheres que discutam outras mulheres, outros temas, né, que visibilizem esse território, essa nossa região, né, já tão sofrida, tão decantada por aí, que possa dar luz, né, especialmente para as mulheres, né? Então, eu agradeço muito você ter me recebido aqui no estúdio e ter produzido comigo esse debate. Maravilha! Então, muito sucesso, muita luz para todos nós, para você que está aí em casa. Eu te agradeço a audiência, mais um Cenário Entrevista. Semana que vem a gente está aqui de novo na segunda-feira, às 10 da noite, tanto aqui no canal 8.2 da TV Onda Digital, como também no Cenário Amazônia, no nosso canal no YouTube. Não esquece, a gente tem um encontro marcado. Até lá!